A paz do Senhor, meus queridos, amados irmãos, sejam todos bem-vindos ao canal Descomplicando a Teologia. E você já sabe, né? Hoje é dia da nossa aula e também da nossa dinâmica. Presta atenção, a dinâmica eu vou estar deixando no final desse vídeo, viu? Fique atento. Da nossa lição dos adultos, já estamos na lição de número 11, que traz por título A Visão do Templo e o Milênio. Se prepare porque o alimento está forte, viu? Se você não me conhece, eu sou o pastor Giovanni Santos, pastor da Igreja Evangélica Assembleia de Deus, daqui do estado da Bahia. Sou filiado a CEADEB e também CEJADB. Para mim é um privilégio poder contar com a sua participação. Nesse canal, você vai encontrar muitos vídeos relacionados à Escola Bíblica Dominical, a nossa famosa EBD. Toda semana nós estamos postando videoaulas e também dinâmicas das lições de adultos, jovens, juvenis, adolescentes e pré-adolescentes. Já peço oração para que cada vez mais Deus possa nos dar entendimento e sabedoria, viu? E lembrando, a dinâmica dessa aula vai estar disponível no final desse vídeo, viu? Vou estar fazendo hoje tudo junto para ver o resultado, se ficar melhor assim para vocês, tá bom? Agora, sem demora, vamos para nossos agradecimentos. Já quero agradecer a você que é inscrito no canal, você que é membro, você que comenta, você que deixa o seu like, a você que está chegando agora, venha fazer parte da nossa família. Nós conseguimos completar nossa meta de 20 mil inscritos. Toda honra, toda glória pertence ao Senhor e Salvador Jesus Cristo de Nazaré, tá bem? Também agradeço a você que está orando por nós. Na outra semana passamos um momento muito difícil, a questão da enfermidade, precisamos ficar internados, não deu nem para a gente gravar todos os vídeos, mas Deus sabe de todas as coisas. Peço também a sua oração, estarei passando pelo processo cirúrgico, a questão da vesícula estava inflamada e estava com pedras também. Por isso, estarei passando pelo processo cirúrgico, estamos aqui nos organizando para que possamos assim fazer, tá bom? Mas peço oração cada vez mais para que tudo seja feito conforme a vontade dele. E também informar o seguinte, viu? Nós éramos evangelistas e agora fomos consagrados nesse final de semana a pastor. Tudo isso por causa de Jesus. Eu acho que essa luta foi por causa disso, viu? A luta foi grande para chegar a ser pastor, mas agradeço ao meu pastor presidente, pastor Jonias, da Assembleia de Deus aqui de Itaulândia, a minha amada convenção, CEADEB, meu pastor presidente da convenção, pastor Valdomiro. Que Deus abençoe a todos que estiverem envolvidos, e especialmente também a minha família, minha amada esposa, nossa irmã Neia. Que Deus esteja abençoando. Eu amo a minha esposa, ó, coraçãozinho. E a minha amada filha, Caiala, também, que estava na convenção. Meu Deus do céu, tirou foto com Maria Massal e tudo. Tá uma bênção pura. Aqui em casa só tá querendo cantar os hinos dela, viu? Só o sangue de Jesus. Também agradeço em especial aos nossos colaboradores. Tem muitas pessoas que estão nos ajudando, nossos companheiros que nos ajudaram aqui também. A questão de Valéria, Deus te abençoe, Valéria, que está conosco aqui nos ajudando, produzindo materiais para que nós possamos assim fornecer também para os membros. A Maísa também, Deus te abençoe cada vez mais. E está chegando agora para nos ajudar o Guilherme. Deus te abençoe, Guilherme, que o Espírito Santo possa te cobrir com toda a sorte de bênção. Depois dos meus agradecimentos, vamos agora para a nossa aula. E lembrando a você, vai ser aula e no final vou estar deixando aqui as dinâmicas para assim descomplicar aquilo que você acha bastante complicado. Vamos para a nossa aula. Vamos dar início à nossa aula da lição número 11, dois adultos, que traz por título A Visão do Templo e o Milênio. Veja só, meus irmãos, grandes foram as revelações que o profeta Ezequiel recebeu do Senhor. Mas eu sempre digo o seguinte, as revelações, ou quando trata-se de temas escatológicos, é o seguinte, muitos desses acontecimentos aconteceram no passado, tá bom? Mas na verdade não tiveram o seu cumprimento total. Exatamente isso vamos estar vendo. Essa revelação do profeta Ezequiel, muitos dela teve o seu cumprimento no passado, ali no período que ele estava vivendo, mas também é um tema escatológico que vai estar sim cumprindo ainda, principalmente a questão do novo templo que vai estar sendo erguido lá no milênio, quando Cristo Jesus vai estar reinando. Mas se você é professor, por exemplo, eu recomendo você fazer algumas indagações aos seus alunos, por exemplo, né? O que significa tempo? Quando eles ouvem esse nome tempo, o que é que faz lembrar? O que eles lembram acerca do tempo? Tá ok? Posteriormente, questão do milênio. O que eles sabem acerca do milênio? Quando vai acontecer o milênio? Quem participa do milênio? Faça várias indagações aos seus alunos. Não que precisa você dar sua resposta toda agora, não. Você vai colocando as indagações, as perguntas e ver qual o grau de entendimento que tem os seus alunos. Pois assim você vai saber o que eles já sabem, o que precisam ainda aprender. Tá ok? Você sabe, por exemplo, que tem pessoas que pensam que o milênio não vai ser literal e tão somente simbólico. Para muitas pessoas, o milênio já está acontecendo hoje. E nós sabemos que a Bíblia Sagrada deixa bastante claro que o milênio será literal. Vai estar acontecendo, Cristo Jesus vai estar reinando por 1000 anos, tá ok? Eu falo mais sobre esse tema nesse livro daqui, olha, o Descomplicando a Escatologia.
onde eu falo do arrebatamento até novos céus, nova terra. E no milênio tem um ponto aqui excepcional sobre tudo aquilo que vai estar acontecendo no milênio, tá ok? Se você quiser comprar nosso livro, custa apenas R$30 e eu envio para qualquer lugar do Brasil. Vou estar deixando aqui meu WhatsApp, porque assim você pode entrar em contato comigo, tá bom? Fica à vontade, venha ser descomplicado, viu? Vejamos. Então faz essas indagações para ver o grau de entendimento que tem a sua turma, tanto acerca do templo, como também acerca do milênio de Cristo. Por que nós falamos milênio de Cristo? Porque quem vai estar reinando aqui na terra, presta atenção, o milênio é na terra e quem vai estar reinando é Cristo Jesus. Mas daqui a pouquinho eu vou dar mais informações com relação a isso. Vamos ao nosso texto áureo, onde está escrito: e clamavam uns aos outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. Em outras palavras diziam: Kadosh, 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 Yahvé Sabaoth, o Senhor dos exércitos, que toda a honra deve ser dada a Ele, toda a glória tem que ser dada a Ele. Nós aprendemos aqui, irmãos, que tudo que nós fazemos é porque o nome do Senhor tem que ser glorificado. O nome do Senhor, ele é santo e deve ser exaltado por qualquer pessoa, em qualquer lugar que esteja. Devemos reconhecer o seu poder e a sua glória. A verdade prática, o comentarista colocou: o traz a santidade divina, traz destruição espiritual, a santidade de Deus e expressão máxima de sua glória. Qualquer pessoa que quer se aproximar de Deus, qualquer pessoa que quer ser abençoada por Deus, qualquer pessoa que quer ser amigo de Deus, precisa andar em santidade. Santidade é o nome do Senhor, Ele é santo e requer que todos aqueles que querem a sua bênção, querem o seu cuidado, querem a sua proteção, também precisam ser santos, porque santidade é uma das características, é uma das qualidades, exclusividade de Deus. Por isso, nós precisamos também buscar essa santidade, rejeitar tudo aquilo que nos impede de aproximar do Senhor e buscar a Deus em oração e consagração, vigilante e rejeitando as coisas. Tem muitas pessoas, irmãos, que querem receber as bênçãos de Deus. Muitas pessoas querem ser abençoadas pelo Senhor, mas, no entanto, não andam em santidade. Andam na prática do pecado. E a prática do pecado impede Deus agir na nossa vida. A prática do pecado afasta a glória de Deus na vida das pessoas. Foi exatamente isso que aconteceu com a nação de Israel. Como Israel estava pecando constantemente, a glória do Senhor foi embora do templo, porque o pecado do povo afastava Deus do povo. Por isso, quem quer sentir a presença do Senhor, quem quer sentir a glória de Deus, deve se afastar de tudo aquilo que ele impede, tudo aquilo que não agrada a Deus. Pastor, é fácil? Não sei se é fácil, mas vou dizer que é necessário. Passando rapidamente pela leitura diária, tá bom? Com relação à semana. Por exemplo, segunda-feira, a glória de Deus se manifestou por ocasião da dedicação do tabernáculo do deserto. Na terça-feira, a glória de Deus desceu no templo de Jerusalém quando o rei Salomão inaugurou. Na quarta, santidade é a lei do novo templo. Quinta, a glória de Javé simbolizava a presença de Deus. Ô glória! Na sexta-feira, a glória de Deus se manifestou no templo por ocasião de sua destruição pelos caldeus. No sábado, o Senhor Jesus Cristo é o clímax da manifestação da glória de Deus. E no domingo é o tema da nossa lição, a visão do templo e o milênio. É um tema totalmente escatológico. Você, por exemplo, gosta de escatologia? Deixa aqui nos comentários se você gosta. Deixa assim, ó, #AmoEscatologia. Eu particularmente, foi o primeiro estudo que eu dei. Eu tinha em torno de 2 anos que tinha aceitado a Cristo Jesus. Já estava ministrando escatologia com a apostila, viu? Estava observando ontem nos meus comentários. Mas vejamos o seguinte, a leitura bíblica em classe está no livro de Ezequiel, capítulo 43, do versículo 1 ao 9. Eu recomendo que você faça a leitura com sua turma, até porque seus alunos precisam ter conhecimento e embasamento bíblico, ok? Vamos para a nossa introdução. Depois das visões e dos diversos discursos quanto ao templo e quanto à cidade de Jerusalém em Ezequiel, os oráculos divinos substituem ameaças e castigos por bênçãos futuras. Estudamos na lição passada a restauração espiritual de Israel, que o profeta anunciou para um futuro distante. Veremos, a partir de agora, o epílogo da revelação de Ezequiel. É longo e ocupa o capítulo 40 a 48, mas o registro da volta da glória de Deus aparece depois da descrição do templo, sendo parte das promessas divinas de restauração. Veja só, meus irmãos, vamos entender um pouquinho o contexto ao qual essa revelação foi dada ao profeta Ezequiel, tá ok? Veja só, existiu o templo chamado Templo de Salomão, que tinha acabado de ser destruído.
Olha só, o templo de Salomão só existia o templo de Salomão, que estava em ruína lá em Jerusalém, já que os cativos estavam na Babilônia. Deu para você entender, né? Então o templo que existia tinha sido destruído por Nabucodonosor, então já não mais existia mais o templo, então somente as ruínas. Só que o coração do povo estava voltado para com o templo, porque o povo sabia que o templo sendo erguido, a glória de Deus estaria no templo. O templo sendo erguido, e Israel retornaria novamente a ter poder, a ter a presença de Deus, porque para o povo de Israel o templo simbolizava o próprio Deus. A presença de Deus, o lugar santíssimo, representava a presença de Deus no meio do povo, tá ok? Então era algo de muito importante. Mas dentro desse contexto de pecado da nação de Israel, que nós sabemos muito bem que a glória de Deus já tinha ido embora, já estudamos sobre isso, que a glória de Deus foi embora do templo aos poucos, e pouquinho foi para o pátio, foi subindo no ponteiro, foi subindo, até ir embora, até ir para o Oriente, porque a glória de Deus não pode ficar aonde há pecado. Onde há pecado, a glória de Deus, a presença de Deus se afasta. Agora observe o seguinte, uma coisa muito interessante. Presta atenção, pega a sua caneta, viu? Veja só. A Bíblia diz, nós já estudamos isso, que a glória de Deus foi saindo do templo aos poucos em pouco. A glória de Deus foi saindo aos poucos do templo. Por que isso? Porque os sacerdotes, as lideranças, os reis estavam pecando contra Deus. Por causa disso, a glória de Deus foi embora. E foi exatamente para o Oriente. E sabe onde fica o Oriente? Exatamente aqui na Babilônia. Como assim, pastor? Presta atenção, vou explicar. A glória de Deus sai do templo de Jerusalém e foi embora para o Oriente. E essa questão do Oriente é exatamente também aonde ficava a Babilônia. Deu para você entender qual é a chave? A glória de Deus tinha saído do templo físico, mas estava acompanhando o povo de Israel lá no cativeiro. Por que isso? Onde estava o povo de Israel? Não estava mais no templo. Não estava mais agora no templo, estava agora na Babilônia, em cativo. Então a glória de Deus sai do templo físico, lá de Jerusalém, e vai agora para o Oriente. Onde é o Oriente? Exatamente na Babilônia, onde estava o povo de Israel, onde estava lá Ezequiel. Então a presença de Deus deixa de estar no templo e passa agora a estar no meio do povo lá mesmo cativo. Sabe por quê? A pessoa pode estar passando por luta, por dificuldade, mas a presença de Deus vai estar. Deus, tanto que Deus estava na Babilônia, que Deus usa por diversas vezes o profeta Ezequiel, traz várias revelações. Sabe por quê? Porque Deus estava no meio do povo, que mesmo o povo em pecado, existiam muitas pessoas compromissadas com Deus, existiam muitas pessoas que tinham comunhão com Deus. Então a glória de Deus deixa o templo e passa agora a estar no meio do povo, dentro do cativeiro. Sabe por quê? Deus não deixa os seus filhos só. Pode ter pessoas pecando como estiver, mas sempre tem os fiéis, sempre tem os verdadeiros adoradores, e Deus não te abandona nunca. Dá para você pegar? Dá para você dar uma glória a Deus? Já vou até pedir sua inscrição, viu? Depois de um comentário desse aí, já vale sua inscrição, viu? Então assim nós devemos entender esse contexto histórico. O templo estava destruído, mas o coração de Israel estava desejoso para que o novo templo pudesse ser erguido, pudesse ser construído. E Deus estava exatamente trazendo essa revelação ao profeta Ezequiel, que vai ser erguido um novo templo e que a glória do Senhor vai estar nesse novo templo. É maravilha! Quando nisso eu estudo nosso primeiro tópico, que traz por título sobre o que vem depois da restauração. Essa parte da revelação de Ezequiel segue o mesmo padrão da sua experiência no início de sua vocação, que ocupa todo o capítulo 1. A linguagem é a mesma da visão do capítulo 8, quando o profeta foi levado em espírito para Jerusalém, para o templo. Em outras palavras, irmãos, Deus continua agindo da mesma forma. O profeta Ezequiel recebe várias revelações de Deus, seguindo sempre a mesma temática. Ele é tomado em espírito e começa a ter as visões das coisas que vai estar acontecendo. E ele precisa escrever tudo conforme estava acontecendo, porque o povo de Israel precisava saber e nós também precisamos ter conhecimento. Então o homem de Deus tem que ter maturidade e conhecimento das coisas de Deus. Sabe por quê? Para escrever e falar tudo do jeito que ele está mandando. Tem pessoas hoje que estão falando o que Deus nos tem mandado. Tem pessoas que estão pregando também o que Deus não tem ensinado. E nós precisamos ter bastante sabedoria, porque o nosso Deus ele é coerente com as suas palavras. O nosso Deus é coerente com as suas ações. Então o profeta Ezequiel está recebendo revelações da mesma forma quando iniciou seu ministério, porque o Deus, nosso Deus, ele não muda. Vamos dar início agora ao nosso tópico 1, o item 1 da nossa lição, a porta oriental do templo. Vejamos. Os capítulos 40 a 42 descrevem o complexo do templo com as suas áreas, espaços e dimensões. Mas só no capítulo 43, do versículo 1 ao 12, que a glória de Deus aparece.
Na descrição do templo, Ezequiel é levado à porta que olhava para o oriente. Quando se refere ao retorno da glória de Deus, o profeta volta a falar dessa mesma porta. A intenção do Espírito Santo é fazer o destinatário original desse oráculo lembrar quando a glória de Deus se afastou da casa de Deus, foi em direção ao oriente, e que o seu retorno será também pelo mesmo caminho. Veja só, o comentarista está trazendo aqui a alusão que quando a glória de Deus foi embora do templo, foi exatamente pela porta oriental. Então a glória de Deus foi saindo aos poucos e saiu pela porta oriental. E essa mesma glória que tinha ido embora pela porta oriental vai retornar pelo mesmo lugar. Por onde a glória saiu, ela vai retornar pela mesma porta, pela mesma direção. Só lembrando a você, a direção do povo de Israel estava exatamente no Oriente. A glória de Deus estava com o povo do Oriente. E assim como a glória de Deus saiu lá do templo, pela porta Oriente, vai retornar pela mesma porta. Sabe por quê? Porque o nosso Deus, ele é o mesmo. O nosso Deus, ele sabe trabalhar. A partir do momento que Israel pecou, saiu da direção de Deus, Israel perde toda a presença. Perde toda a bênção do Senhor, perde o cuidado de Deus, mas também, quando Israel se converte, quando Israel se arrepende dos seus pecados, tudo aquilo que Israel perdeu, Deus restitui. Deu para você entender? A glória de Deus volta para o mesmo lugar. Quando você peca, a glória de Deus vai embora. Quando você se arrepende e volta a buscar, a glória de Deus se manifesta novamente na sua vida, porque Deus, ele é o mesmo. O que ele requer de nós é arrependimento e mudança de atitude. Vamos dar nisso agora o estudo, nosso primeiro tópico, o nosso segundo item. 3 observações importantes. Observe que a glória de Deus vinha do caminho do Oriente. Quando Ezequiel recebeu a incumbência de anunciar a destruição do templo e a queda da cidade de Jerusalém, ele viu o afastamento da glória de Javé para o Oriente como sinal de sua retirada do meio do povo. O profeta já tinha visto isto na revelação inaugural. A terra resplandeceu por causa da sua glória. Isso faz lembrar da visão do profeta Isaías. A voz com muitas águas é uma expressão metafórica para indicar o grande poder de Deus. Esse ser, da visão do profeta, um semelhante homem, é o Messias pré-encarnado. Vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade, quando veio ao mundo em plenitude dos tempos. Veja só, a verdadeira glória de Deus é o próprio Jesus Cristo de Nazaré. Jesus, ele é a manifestação da glória de Deus. Não estou dizendo que ele é a glória de Deus no sentido assim, que ele não é uma pessoa, pelo amor de Deus. Ele é a manifestação total da glória de Deus. Ele é filho de Deus, ele é Deus. E nós devemos entender que Jesus Cristo aparece por diversos momentos na representação de um anjo. Todas as vezes em que a Bíblia Sagrada diz o anjo do Senhor, normalmente se refere a Jesus Cristo de Nazaré, quando traz esse artigo, o anjo, definindo, tá ok? Isso não significa que Jesus Cristo ele é um anjo, tão somente significa que Jesus se personificou, trazendo a mensagem de Deus para com o povo, ou trazendo a revelação para algum profeta, como anjo do Senhor, que significa, anjo significa mensageiro. Então ele foi o mensageiro de Deus para aquele período. Ocorreu aqui, por exemplo, o profeta Ezequiel. Ele teve a revelação do anjo do Senhor, que é o próprio Jesus Cristo trazendo a sua revelação. Vamos para o nosso primeiro tópico e o terceiro item, as reminiscências. Essa palavra reminiscências traz a ideia do seguinte, daquilo que você conserva na memória, ou traz lembranças do passado, tá ok? É você remeter novamente algumas ideias, retornando ao passado, lembrando das coisas do passado. Vejamos, a comunicação profética e a estrutura dos discursos continuam da mesma forma da atividade profética de antes. Ou seja, o profeta é levado em espírito. Ezequiel compara essa visão com a de sua primeira experiência com o profeta. Estudamos na lição de número 4 que a glória de Javé se retirou do templo de Jerusalém como sinal da retirada de sua presença no meio do seu povo. Depois de 14 anos da destruição da cidade santa, Ezequiel foi levado de volta em visão para Jerusalém no ano 25º do nosso cativeiro, no princípio do ano, no 10º dia do mês. Estamos falando de 28 de abril de 573 ou 572 a.C. Essa revelação é escatológica, não é para o contexto histórico que vivia o profeta. Então veja só, o profeta Ezequiel, das suas revelações, ou Deus com relação ao profeta Ezequiel, ele é muito coerente. Da mesma forma que Deus falava com o profeta Ezequiel no passado, anteriormente, antes da queda de Jerusalém, ele traz agora a revelação do mesmo propósito.
lembrando sempre as coisas do passado, o que estava acontecendo com a nação de Israel, o seu pecado, o afastamento, a glória de Deus saindo do templo, sendo invadido, sendo destruído, perdendo a presença de Deus. Mas também dessa mesma forma, Deus agora traz a memória, levando ele em espírito, para que pudesse estar contemplando o retorno dessa glória. Aquele que viu a glória de Deus saindo, também vai estar vendo a glória de Deus retornando. Não na sua totalidade, porque a totalidade da glória de Deus só vai retornar para o templo, isso no milênio, que nós vamos estudar agorinha. Vamos dar início agora ao estudo, nosso segundo tópico, mas antes, deixa eu lhe fazer um convite todo especial. Se você quiser e puder, venha ser membro do canal Descomplicando a Teologia. Pastor, quer ser membro? É seu parceiro. Nós estamos ofertando o maior suporte para professores do Brasil. Você duvida? Assista esse vídeo. Venha ser membro do canal Descomplicando a Teologia. Toda semana os membros recebem todos os subsídios teológicos. Atendemos todas as revistas da CPAD, slides, videoaula, vídeo com dinâmica, dinâmica por escrito, videochamada, tarde com leitura diária da semana, despertador, grupo no WhatsApp, artigos, ideias para o encerramento do trimestre, ideias para apresentações, certificado, PDF e muito mais. WhatsApp DDD 73 981 41 85 44. Estou lhe dizendo, é o maior suporte do Brasil, slide, vídeo chamada, despertador, artigos, resumos, gráficos, ideias de apresentações, ideias de encerramento de trimestre, ideias de lembranças, certificado, simulado. Todos esses materiais nós enviamos para os membros do canal. Quem quiser ser membro, meu WhatsApp está passando aqui agora, viu? Ou se você quiser também, na descrição desse vídeo tem um link para que você possa entrar no grupo de informações. Você entra no grupo, eu tiro as suas dúvidas, tá bom? Venha ser membro e receba todo o nosso suporte. Lembrando, viu? Nós estamos aqui com camisas personalizadas e enviamos para qualquer lugar do Brasil. Olha só que modelo bonito. E no final do vídeo também vou estar deixando outros modelos de camisas personalizadas, tá bom? Quem quiser comprar, meu WhatsApp está aqui. Venha conversar comigo e venha ter a sua vida descomplicada. Então nisso agora eu estudo nosso segundo tópico, que traz por título o Templo do Milênio. Vejamos. Há um contraste entre o que o profeta viu quando foi levado em visão ao templo de Jerusalém e o que ele vê nessa última visão. Ezequiel não foi o único profeta a mencionar a casa referida, mas é o único a descrever o complexo do templo com abundância de detalhes. Veja só, vamos agora para o nosso item 1. Um templo diferente. Que templo é esse? Não aparece nele peças e utensílios próprios do tabernáculo e do templo de Salomão. Podemos enumerar algumas como a Arca da Aliança, o altar de ouro do incenso, o candelabro, o castiçal, a mesa dos pães da proporção. Comparado com o que se conhece da casa de Deus em Jerusalém e do tabernáculo, posso dizer que é um templo atípico, ou seja, diferente, visto que o tabernáculo e o templo, com toda a sua estrutura de funcionamento, rituais, peças e sacerdotes, apontavam para Cristo, e tudo isso se cumpriu nele. Por esta razão, não haverá necessidade desses rituais no milênio. Veja só, o templo que o povo conhecia era o templo de Salomão, que tinha sido erguido, mas então já tinha sido destruído por Nabucodonosor. O templo, você sabe que existia 3 divisões, que é chamado do pátio, o santo e o lugar santíssimo. Cada lugar desse tem seus utensílios. No pátio, questão ficava a pia e também o altar de holocausto. Dentro, agora, no lugar santo, ficava a questão do candelabro, dos pães e do altar do incenso. E dentro agora, lá do lugar santíssimo, ficava a Arca da Aliança. Só que agora a visão que o profeta Ezequiel tem é de um templo totalmente diferente. E você sabe também que depois é erguido um segundo templo, chamado Templo de Zorobabel. E esse Templo de Zorobabel não teve todas essas características daqui, existentes no Templo de Salomão. Então, o Templo de Zorobabel foi o mesmo templo, tinha a mesma característica do Templo de Salomão. Perdia-se em glória, em majestade, em ouro, em boniteza, mas a característica é a mesma. Só que esse templo ele é diferente. Por isso que esse templo que está sendo dito aqui não é o templo de Zorobabel, que foi construído posterior a essa profecia, mas sim um futuro templo que vai ser erguido lá em Jerusalém, onde haverá grandes sacrifícios também, que eu vou falar daqui a pouquinho. Então entenda, esse templo que o profeta está tendo aqui, essa revelação, não tem nada a ver com o templo de Zorobabel, que foi erguido logo após o cumprimento dessa profecia daqui, logo após essa profecia, tá ok? Então tem informação interessante com relação, olha, depois dessa profecia, Israel vai conhecer ainda 3 templos. Depois dessa profecia, Israel vai conhecer 3 templos. Vou falar daqui a pouquinho, viu? Mas vejamos aqui nosso item 2. Uma dispersão diferente. O último bloco do livro de Ezequiel, capítulo 40 e 48, foca o novo templo.
a nova forma de adoração a Deus e a partilha da Terra Santa entre as tribos de Israel. Tudo isso aponta para o milênio, o reinado de Cristo de 1000 anos, anunciado pelos profetas. Há muitas interpretações sobre o templo de Ezequiel. É extremamente difícil separar o literal do simbólico. Sabemos que esse é o templo do milênio, mas como Jesus já foi sacrificado por nós, seria necessário sacrificar de animais? O incenso representa as nossas orações. O castiçal tipifica Cristo como a luz do mundo. A era messiânica será marcada pela presença real e literal de Cristo. Vejamos. Como eu estava falando, irmãos, veja só, né? Primeiro templo de Jerusalém, templo de Salomão. Beleza, tinha sido destruído. O segundo templo, que ainda não foi erguido aqui ainda, seria erguido posteriormente a esse episódio daqui, que é chamado do templo de Zorobabel, que foi o mesmo templo que Jesus Cristo pisou. Tá ok? Aqui nesta terra, o templo que Jesus Cristo entrou foi chamado o templo de Zorobabel, então, o qual a Bíblia Sagrada traz a revelação, que diz o seguinte, né? Que a glória da segunda casa será maior que da primeira. E foi exatamente esse templo que viu a glória de Jesus, porque o próprio Jesus Cristo entrou nesse templo e foi apresentado no templo. Então, a glória de Deus entrou nesse templo de Zorobabel. Muitos chamam até do templo de Herodes, porque Herodes fez uma reforma nesse templo, mas é conhecido como templo de Zorobabel, o templo que Jesus Cristo entrou. Então, a glória de Deus, que é Jesus Cristo, entrou nesse templo. Por isso que esse templo foi maior do que o primeiro, porque o primeiro era bonito, mas não tinha a totalidade da glória de Deus, ou não teve a presença de Jesus Cristo real, como teve assim o templo de Zorobabel. Tá ok? Mas também vai existir um terceiro templo, que é chamado do templo do anticristo. Presta atenção. O anticristo, após a igreja ser arrebatada, o anticristo vai estar reinando nesta terra. E vai estar conseguindo a pacificação. E vai construir um terceiro templo lá em Jerusalém. E é nesse terceiro templo que ele vai ser aclamado por muitos como o próprio Messias, como o próprio Deus. Ok? Mas esse templo também será destruído na guerra do Armagedon. Presta atenção. E após isso, vai existir o terceiro templo. Que esse, na verdade, é o verdadeiro terceiro templo. Que o que o anticristo faz é um templo falso. E esse terceiro templo daqui é o que foi profetizado pelo profeta Ezequiel, que vai ser erguido por Cristo Jesus lá no milênio. Deu para você entender o contexto? Vamos ao nosso terceiro item, um ritual diferente. Se a arca da aliança, naqueles dias, diz o Senhor, nunca mais se dirá a arca do concerto do Senhor, nem lhes virá ao coração, nem dela se lembrarão, nem visitarão. E isso não se fará mais. Ela não aparece no templo de Ezequiel e nem mesmo no templo de Zorobabel. Ela aparece pela última vez na Bíblia no reinado de Josias. Depois disso, a arca desapareceu completamente da história. A arca da aliança era o símbolo da presença de Deus e foi confeccionada pelos israelitas por ordem de Deus durante a peregrinação no deserto. Vamos para o nosso quarto tópico, porque assim eu explico tudo de uma vez. Como explicar os sacrifícios no milênio? O ponto crucial da visão de Ezequiel é a descrição dos sacrifícios no sistema levítico, visto que o Senhor Jesus já cumpriu toda a lei, tornando sem efeito a eficácia do modelo mosaico. O apóstolo Paulo usa a metafórica linguagem do sistema de sacrifícios no Antigo Testamento para o culto e o serviço cristão, mas existem diversas explicações para os sacrifícios no milênio em Ezequiel. Uma delas, e o principal, é considerar o sacrifício como literal, como memória do sacrifício de Cristo, assim como a ceia do Senhor será lembrada no reino do meu Pai, ou no reino de Deus. Veja só, meus irmãos, entenda agora a questão do contexto desse novo templo. Quando eu estava falando acerca do terceiro templo, existirá um falso terceiro templo que vai ser erguido pelo anticristo. Tá ok? Que muitos israelitas vão pensar que está se referindo a esse terceiro templo profetizado pelo profeta Ezequiel, mas na verdade não vai ser. O terceiro templo será erguido por Cristo Jesus já no milênio. E presta atenção, o que é o milênio, pastor? O milênio é quando Cristo Jesus vai estar reinando sobre a nação de Israel. A igreja, irmãos, não tem promessa de terra. A igreja tem promessa de céu. Só que Israel tem promessa de terra. Cristo Jesus precisa reinar sobre Israel. E isso vai acontecer no milênio. É quando Cristo Jesus vai estar assumindo o reinado mundial. E ele vai estar sendo o rei da nação de Israel. E Jerusalém será a capital do mundo. Cumprindo assim mais uma profecia bíblica. E nós devemos estar atentos a isso. Lembrando a você que as pessoas que vão participar do milênio são pessoas que não tiveram seus corpos transformados.
Presta atenção. No final da grande tribulação, Cristo Jesus vai vir e vai dar direito a todas as pessoas que estão vivas. Presta atenção, os que estão vivos vão entrar no milênio e os seus corpos não serão transformados. Por que isso? Só vai ter corpo transformado aqueles que têm a promessa com relação à salvação, com relação ao céu. As pessoas que morreram durante a grande tribulação vão ressuscitar e ter seus corpos transformados e fazer parte da igreja. Tá ok? Mas quem ficou vivo no final da grande tribulação, assim como Israel que vai estar se convertendo, vai entrar no milênio com seus corpos normais. Você sabe muito bem que vai estar gerando filhos, vai estar se alimentando normal. A vida vai ser rotina, vai ser rotineira, vai ser normal igualmente tem hoje. Tá ok? A diferença é que Satanás vai estar preso. A diferença é que Cristo Jesus vai estar reinando, mas a vida vai tornar normal. Deu para você entender? Os animais passam por aquele processo de transformação, de ser mais dócil, ser mais domesticado. Mas, no entanto, as pessoas estão vivas com seus corpos normais. Tanto que tem pessoas que vão morrer durante o milênio, que não passaram por nenhum tipo de processo de restauração, ou um processo assim de transformação, de mudança de corpos. Seus corpos continuarão os mesmos. E você sabe muito bem que as pessoas têm sua natureza. E é por isso que necessita haver sacrifícios. Sabe por quê? Para que eles possam estar lembrando. Por que vai ter sacrifício no milênio, pastor? Para que todos possam estar lembrando aquilo que Jesus Cristo fez. E o que foi que Jesus Cristo fez? Morreu na cruz do Calvário. Então esse sacrifício feito aqui é para que Israel pudesse entender que tudo aquilo apontava para Jesus. Que Israel não reconhece e não reconhece até hoje que o sacrifício de Cristo Jesus foi perfeito e trouxe salvação a todo mundo. Como Israel não reconheceu isso, vai estar aberto esse sacrifício para que eles possam entender tudo que eu estou fazendo aqui, mas Cristo Jesus já pagou na cruz do Calvário. Então, para que todos possam estar trazendo à memória, principalmente Israel, porque o milênio exclusivamente para o povo de Israel pudesse assim estar se convertendo, percebendo que Jesus Cristo, ele é o Messias que foi rejeitado por eles. Ok? No milênio também vai estar participando somente judeus? Não. Vai estar participando todas as pessoas que rejeitaram o sinal da besta, que aceitaram a Cristo Jesus e não morreram. Vão participar vivos naturalmente, com seus corpos normais e tendo sua família, tendo relação sexual normalmente, sem complicação nenhuma. Tanto que no final, Satanás vai ser solto e vai confundir muitas pessoas. Vão deixar de seguir a Cristo e seguir a Satanás novamente. Sabe por quê? Porque os seus corações são ruins. Vamos ao nosso terceiro tópico, faz aquele resumo de todo o tópico, tá ok? Veja só, meus irmãos, quero perguntar o seguinte: já está inscrito no canal? Não se inscreveu, não deixou like, não fez comentário nenhum? Quero saber qual o seu estado, qual a sua igreja. Você ama escatologia? Deixa aqui nos comentários, hashtag ama escatologia, que eu deixo a parte do Senhor todo especial, tá bom? A santidade e a glória. No item 1, a glória de Deus volta ao templo. No item 2, a identidade do guia celestial. E no item 3, santidade para sempre. Veja só, meus irmãos, qualquer pessoa que quer se aproximar de Deus deve entender que a santidade faz parte da vida cristã. E nesse episódio aqui, que é da questão do terceiro templo, nos remete também a entender que a igreja vai estar lá. Nós vamos estar lá no terceiro templo. Nós vamos estar lá participando do reinado de Cristo Jesus. Mas nós vamos estar com nossos corpos transformados, restaurados. Nós estaremos fazendo parte como a igreja de Cristo. Por isso que nós não somos Israel de Deus, nós somos a igreja de Cristo. E lá no milênio, muitas pessoas poderão estar pecando. Muitas pessoas poderão até pecar no milênio, porque suas vidas não foram transformadas. Por isso a necessidade também de sacrifício. Porque eles precisam estar reconhecendo o poderio de Cristo Jesus e reconhecendo a santidade. Sabe por quê? Qualquer pessoa para ter Jesus Cristo, qualquer pessoa para ser abençoada por Deus, precisa andar em santidade. Precisa rejeitar a sua natureza, precisa rejeitar a sua vontade, precisa rejeitar tudo aquilo que não agrada o Senhor e passar a se aproximar cada vez mais de Deus, tá bom? Então espero que você tenha entendido, que o Espírito Santo aplique essa palavra no meio do seu coração, nos trazendo cada vez mais entendimento, para que nós possamos crescer na graça e no conhecimento. Mas sem demora nenhuma, vamos para a nossa primeira dinâmica da lição número 11, dois adultos, que traz por título a visão do tempo e o milênio, viu? Se prepare porque está forte. Veja só, dinâmica bastante simples e prática. Você vai fazer o seguinte, você pode levar para sua sala de aula um cartaz, mas um só, tá ok? Porque essa lição tem muita coisa para você estar trabalhando, não dá para você perder muito tempo não, se organiza aí, tá ok? Leve um cartaz semelhante aí, semelhante com relação ao conteúdo, não com relação à boniteza, tá ok? Você consegue e deve fazer melhor do que isso. Aqui ocorreu o seguinte, olha, as três divisões do tempo.
pátio, lugar santo, lugar santíssimo. Você deixa exposto esse cartaz na sua sala de aula. Logo após, você pode perguntar aos alunos: João, o que é que tinha no pátio? Ele vai ter que falar o que tinha no pátio. Ah, o altar do holocausto. Beleza. A pia. Beleza. Logo após, Maria, o que é que tinha no lugar santo? O que é que ficava no lugar santo? Isso aqui, tanto no tabernáculo, como também no templo, existia essa mesma divisão. Pátio, lugar santo, lugar santíssimo. E o que é que ficava no pátio? Vai estar, os alunos vão dizer e você vai estar escrevendo. Logo após, lugar santo. O que é que tinha no lugar santo? Vão estar dizendo também. Você que é professor, você lembra? No pátio ficava o quê? O altar do holocausto e a pia. Beleza? Lugar santo ficava o quê? Os pães de proposição e também o candelabro e o altar de incenso. E no lugar santíssimo tinha o quê, pelo amor de Deus? A arca da aliança. A arca da aliança se destaca também com relação à tampa, porque a tampa chamava propiciatório, tá ok? E dentro da arca ficava as leis, as tábuas da lei do Senhor. Meu Deus do céu, é muito forte. Então você vai fazer isso, mostra o cartaz, deixa exposto na sala de aula, vai perguntando aos alunos, pode fazer aquela discussão, pode falar um pouquinho sobre o significado também, fique à vontade. Por que isso? Assim os alunos vão conhecer um pouquinho como era formado o templo e o que é que tinha nele. E você sabe também que cada utensílio desse tem seu simbolismo. Você pode trabalhar também com a sua turma, mas isso eu vou deixar para essa segunda dinâmica, tá ok? E aí, quer saber o seguinte, você gostou? Você vai aplicar na sua sala de aula muito fácil e prático. Leva um cartaz, deixa exposto da sala de aula, as divisões do templo ou as divisões do tabernáculo, e eles vão precisar tão somente estar citando o que é que tinha em cada item desse, e assim nós vamos estar glorificando o nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo de Nazaré. Se você gostou e vai aplicar, já sabe, se inscreva no canal e ative o sininho para receber as nossas notificações. Vamos jogar para a nossa segunda dinâmica, que se você quiser pode ficar fantástica, ok? Segunda dinâmica da lição de número 11, dois adultos, que traz por título A Visão do Templo e do Milênio. Veja só. Eu acho de suma importância os alunos terem conhecimento acerca das divisões do templo, o seu simbolismo, até porque tudo aquilo que tinha no templo, que tinha no tabernáculo, simbolizava Cristo Jesus, tá ok? Por isso faz o seguinte, você vai pegar e você pode tanto escrever, ou você pode levar o desenho dos utensílios que tinha no templo. Por exemplo, no templo tinha o altar do holocausto, você pode levar o nome escrito em tira ou desenho. No pátio também tinha a pia de bronze. Pronto, isso só no pátio. No lugar santo, tá ok? Ó, lugar santo tinha o candelabro, tinha altar de incenso e a mesa dos pães da proposição. E também no lugar santíssimo tinha a arca. Existiam 7 utensílios dentro do tabernáculo e dentro também do templo. Por que isso? E agora vamos fazer o seguinte. Você pode levar também, olha, uma pequena divisão do templo, ou também do tabernáculo, ok? Aqui simbolizando o pátio, aqui simbolizando o lugar santo, e aqui simbolizando o lugar santíssimo. Veja só, pegue, coloque em tiras, ou leve os desenhos de cada utensílio, fica a seu critério, você faça da forma que você achar melhor. Faz um cartaz com essa divisão daqui, simples. Aqui vai simbolizar o pátio, aqui o lugar santo e aqui o santíssimo. Você vai fazer o seguinte, cada aluno você vai distribuir essas partes daqui. Olha, são em torno de 10 pedaços, 10 tiras, tá ok? Porque tem o nome pátio, tem o nome santo, lugar santíssimo. Então, se eu pegar essas tiras aqui e distribuir para os seus alunos, cada aluno pega uma tira dessa. Logo depois você pergunta, João, você pegou o que, João? Aí João vai ler o seguinte, pátio, pronto. Por gentileza, vem aqui colar esse nome. Aonde é que ficava o pátio? O pátio ficava aqui, aqui ou cá. Ah, o pátio no início. Pronto. Ele vem cá e coloca aqui o nome pátio. Beleza. Maria, você pegou o quê? Ah, eu peguei a pia de bronze. Pronto. Pode estar o desenho ou o nome, né? Pia de bronze. Aonde é que ficava a pia de bronze aqui? Ela vai ter que colocar aqui. Não, pelo amor de Deus. Aqui, não. Olha, ficava no pátio a pia de bronze. Vem cá e cola. Posteriormente, vem novamente, Francisco pegou o quê? Candelabro. O candelabro ficava onde? Aí ele vem cá e colocar. Pátio, Santo Santíssimo. Ah, lugar santo. Vem cá e coloca. Fica mais ou menos aqui, ó. Ficava mais ou menos aqui. E assim sucessivamente. Você vai perguntando ao aluno qual foi o nome que ele pegou. E ele pode vir cá e colar. Se você quiser aumentar um pouquinho o grau do conhecimento de acordo com a sua turma, além de
eles vêm cá e está colando aqui no lugar certinho, você pode perguntar o seguinte, por exemplo, né, Francisco pegou a arca simboliza o quê? Qual o significado da arca? Aí ele vai precisar falar um pouquinho sobre a arca. A arca simbolizava a presença de Deus no meio do seu povo. Eita maravilha, viu? E hoje, na igreja, nós precisamos também colocar uma arca? Não precisamos não. Já temos a presença de Deus em nossos corações quando aceitamos a Cristo Jesus. Posteriormente chama outro aluno. Por exemplo, o altar do incenso. O altar do incenso. O que simboliza o altar do incenso? O que significa? Significa as orações que são feitas. Então nós precisamos colocar dentro das nossas igrejas altar de incenso? Não precisa não, porque nós já temos o contato diretamente com Deus. Aí você faz, meu irmão, como você quiser. O importante é o seguinte, levar o cartaz, para que eles possam estar colando ou nome ou desenho em cada lugar desse. Posteriormente, você chama cada aluno, ele vai precisar estar lendo o que ele está escrito aqui, ou seu desenho, e vai precisar falar o que significa um lugar santíssimo, o que significa lugar santíssimo, o que significa altar do holocausto, mesa da proposição, lugar santo, altar de incenso, pátio e assim sucessivamente, porque com isso você vai deixar a sala bastante movimentada e os alunos vão estar aprendendo cada vez mais em nome de Jesus. E sem falar o seguinte, viu? No final da sala você vai ter um cartaz maravilhoso para compartilhar nas redes sociais. E se quiser, me marca lá no meu Instagram, Pastor Giovanni Santos, ou Descomplicando.teologia, que eu deixo a parte do Senhor toda especial, viu? Quer saber o seguinte, você gostou? Você vai aplicar na sua sala de aula? Fica à vontade, a minha intenção tão somente é trazer algumas sugestões de atividade para você realizar na sua sala, viu? Deus te abençoe e até a próxima aula, se Deus assim permitir.